Por que ocorre Java Heap Space? Se você conhece um pouquinho sobre Java, você deve estar respondendo esta pergunta falando: isso seria Memory Leaks. Perfeito, isso se chama Memory Leaks, né? Mas antes de falar sobre Memory Leaks, a gente precisa entender o que é o Garbage Collector e como ele trabalha no Java para gerenciar a memória de forma automática. O Garbage Collector é um mecanismo da JVM que ele é responsável por liberar a memória ocupada por objetos que não estão mais em uso, ou seja, aqueles que não têm mais referências ativas. Isso é muito útil para que os desenvolvedores eles não precisem mais liberar a memória manualmente. No Java existe como, por exemplo, se eu pegar e dar um system.gc, ele vai forçar a rodagem do Garbage Collector. Mas outras linguagens, por exemplo, como C ou C++, os desenvolvedores eles precisam liberar a memória de forma manual. Perfeito? E como que o Garbage Collector ele funciona no Java? Eu vou tentar resumir ele por aqui, porque ele é uma vida, tá? O Garbage Collector ele trabalha analisando quais objetos ainda estão acessíveis e quais podem ser removidos. Ele usa algo que a gente chama de GC-roots para determinar se um objeto ele está em uso ou não. Se o objeto ele não for alcançável a partir de uma GC-root, então ele é marcado para a coleta do lixo. Quais são os exemplos de um GC-root? Objetos referenciados diretamente por threads, objetos referenciados por variáveis estáticas, variáveis locais que tu cria em métodos locais, tudo isso é considerado GC-root. Tá? Então lembrando, se um objeto ele não está mais referenciado, né, por nenhuma dessas GC-roots, ele se torna elegível para coleta de lixo. E como funciona essa coleta de lixo? O GC ele faz a coleta de lixo em diferentes fases e gerações de objeto. A JVM, que é a Java Virtual Machine, ela divide o memory heap em diferentes regiões, que normalmente eles chamam de Young Generation e Old Generation. Objetos recém-criados eles são alocados na Young Generation. Se eles sobrevivem a alguma passagem do Garbage Collector, eles são promovidos para o Old Generation. Então, Young Generation é de coleções menores, né, mais jovem. São onde esses objetos são criados. Beleza? E o Old Generation são coleções mais velhas ou coleções completas, que a gente chama, né? E a coleta de lixo do Garbage Collector em cima das Old Generations, ela é um pouquinho mais lenta e menos frequente. E como é que funciona a coleta em cima dessas gerações, né? A gente chama de coletas parciais e completas, que é o Full GC. O Minor GC, ele limpa apenas a Young Generation, que ocorre com mais frequência, porque é mais fácil de identificar. E o Full GC, ele limpa a Young Generation e a Old Generation, mas é mais custoso em termos de performance. Então, se vocês olharem para esta imagem, o Young Generation ele tem o Eden e ele tem outros dois espaços, que é o S0 e o S1. Então, eu crio variáveis, eles vão jogando dentro de um Eden. Então, eu tenho na minha GC lá um espaço de 5. Quando ultrapassar esse espaço, o Garbage Collector pega, vai vir nesse Eden aqui e vai mover, vai tentar liberar espaço e mover para esse 0. E assim por diante. É tipo uma esteirinha, né? E quando ele sai do S1, ele vai para o Old Generation porque ele não conseguiu mais processar no nosso Garbage Collector. Tá? E nós temos até um outro espaço que é o Permanent Generation, que daí é um pouquinho mais embaixo. Tá? São objetos referenciados que nunca são coletados pelo Garbage Collector. E quando isso acontece, a JVM ela lança aquele famoso não há espaço suficiente na heap memory, né, para criar os objetos. Tá? Então, um dos grandes motivos é ele está naquele permanent generation, fuga de memória, que são os memory leaks, né, objetos eles não são mais necessários, mas as referências ainda existem.
Configurações inadequadas de JVM, às vezes tu configura ela de forma errada, né? Uns parâmetros de memória muito curto, muito pequeno para a nossa aplicação. E grandes volumes de dados. A aplicação ela vai criar muitos objetos e processa quantidades exageradas de dados de forma errada, de forma equivocada. Então, é muito bom a gente se ligar quando a gente vai programar. E existe várias formas de identificar isso. Uma delas seria o JVisual VM, né? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Aqui é só para você ter uma introdução básica sobre Garbage Collector. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilha.